E aí, discípulo de Jesus, fala avivalista, joinha, seguinte, vamos lá? Vamos continuar o estudo da carta aos Gálatas, aula 7. Então vamos lá. Já os que se apoiam na prática da lei, eu estou lendo no verso 10, estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que persiste. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, quem não praticar o que está no livro da lei é o quê? Maldito. Presta atenção no que Paulo está querendo dizer aqui. Presta atenção. Isso está em Deuteronômio 27, 26. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o que? O justo viverá pela fé. Abacuque 2, 4. Como que o justo vai viver? Pela fé, não pela lei. Mas pastor, não está escrito lá que maldito todo aquele que não cumprir o que está na lei? Exatamente. Mas como é que a gente vive? A gente vive pela fé. A lei não é baseada na fé. A lei e a fé são divergentes, são diferentes. A lei não é baseada na fé, ao contrário. Quem praticar essas coisas, por ela, viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Queridos, por que Cristo nos redimiu da maldição da lei? Quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi feito por quê? Porque o justo, ele vive pela fé. Se nós fôssemos depender de viver pela lei, nós conseguiríamos, presta atenção, você conseguiria praticar todas as coisas escritas no livro da lei? Ninguém consegue. Ninguém conseguiria. Todos seriam o quê? Malditos. Mas Cristo nos redime da maldição da lei. Porque, queridos, nenhum de nós conseguiria cumprir tudo que diz a lei. Então seríamos o quê? Malditos. Cristo vem para quê? Cristo vem para quê? Para quebrar essa possibilidade, gente. A lei não vai endireitar vocês. Vocês serão endireitados pela fé que vocês têm em mim. Então, Jesus tornou maldição por quem? Por nós. Para que nós não precisássemos o quê? Cumprir tudo que está na lei. Porque nós não íamos conseguir mesmo. Nós somos justificados pela fé. Então, queridos, não é pela nossa obra. Por mais que eu pratique boas obras, até por mais que eu faça coisas boas para Deus, não é isso que vai fazer Deus me amar mais ou menos. Vocês estão entendendo? De onde vem a nossa justiça, gente? Ela vem da fé. A nossa confiança. Olha só, queridos, como isso é precioso. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção em Cristo, o que vai acontecer em Cristo? A bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Qual a forma da bênção de Abraão chegar aos gentios? Através de Cristo. Porque Cristo que ele morreu, ele se fez maldição por nós. E aí o que? Como ele se faz maldição por nós, ele toma o nosso lugar. E aí nós, como gentios, porque nós, como não somos judeus, somos gentios, recebemos a promessa do Espírito mediante a fé. O que nós temos aqui? A promessa versus a lei, queridos. Esse é um ponto muito importante para você entender. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificar, nem acrescentar algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente, que é Cristo. A Escritura não diz e a seus descendentes. Isso está lá em Gênesis 12, 7, 13 e 15. Como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que trata de um só, isto é, Cristo. Então, Cristo é o primeiro, é o seu descendente, certo? Ele é o descendente de Abraão. E presta atenção, quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, fez uma aliança com Abraão. Todas as nações da terra seriam o quê? Abençoadas através do seu descendente, de modo que a promessa não é invalidada, porque a lei foi colocada. Porque os judeus eles colocam o seguinte, porque veio Abraão, 430 anos depois veio o quê? Moisés com a lei. Queridos, se a lei de Moisés fosse o caminho para a salvação, a promessa não seria real. Deus deu uma promessa em Abraão, que todas as nações da terra seriam abençoadas.
através dele e de seu descendente. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Então a herança depende da lei? Não. Mas, Paulo está usando aqui uma retórica, presta atenção. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Então, se é pela lei, se é porque eu vou praticar algo, como é que fica a promessa? Então, qual é o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus. Porém, é um. Então, queridos, para qual o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das nossas transgressões. A lei, ela foi colocada como o quê? Como uma muleta para nós, para nos ajudar a chegar até esse momento. A lei, ela foi importante. Ela foi importante. Como você, o quê? Viveu uma vida hoje com Deus, é importante você fazer as coisas certas? Sim. É importante você, o quê? Viver uma vida correta? Sim. Mas o que nós temos que entender é que nós não vivemos essa vida correta pela nossa força, por uma boa vontade, por uma força de vontade. Nós vivemos por quê? Pela força da promessa do Espírito Santo que está sobre nós. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. A lei concede vida? Não, a lei não tem como conceder vida. Como que nós recebemos vida? Através da morte de Cristo Jesus na cruz, que nos concede vida. E aí nós temos todo o Evangelho que é expondo a graça de Jesus Cristo. Mas o que Paulo está trabalhando com aquela igreja, e o que eu quero que os irmãos entendam para nós hoje, que é o quê? A nossa total e constante dependência não da nossa força, mas da força de Cristo em nós. Não é pela nossa boa vontade, mas é por Cristo vivendo em nós. Nós não somos guiados por uma regra, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, aí vem-se o que? O propósito da lei. Mas a Escritura encerrou debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada a quem? Aos que creem. Vamos ler de novo? Mas a Escritura o que? Encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse aos que creem. Então a promessa é para quem? Para os que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé haveria de vir e ser revelada. Então, que eles estavam sob a custódia, tínhamos um tutor. Quem que era esse tutor nosso? A lei. Ele não era nosso pai, ele era o quê? Um tutor. Imagina uma criança cujo pai viaja para bem longe, ela fica aos cuidados de quem? De um tutor. Essa era a lei. A lei é o pai? Não. O que aquele tutor faz? Ele cuida para que aquela criança se desenvolva. A lei serviu para que o povo de Israel desenvolvesse. Certo? Mas chegaria o dia que o pai voltaria. Chegaria um dia que eles receberiam o quê? A presença do próprio Deus na vida de todos. Deus estaria na vida de todos. Não apenas de um modo religioso, por assim dizer, mas estaria neles. Os corações de pedra se tornariam corações de carne. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, estávamos, por assim dizer, estávamos presos ali, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. O Pai chegou e nos deu liberdade. Hoje somos livres, o Evangelho fala dessa liberdade que temos em Cristo Jesus. Mas é uma liberdade que vamos ver daqui a pouco, que tem a ver com sermos guiados pelo Espírito. A lei sempre vai sustentar a promessa.
A vida é a realidade do Evangelho. Queridos, a realidade do Evangelho sobre as nossas vidas é de que nós temos o quê? Um tutor. Aliás, perdão, nós não temos mais um tutor, nós temos um pai. A realidade do Evangelho é que nós temos um pai. Todos vocês são filhos de Deus, mediante o quê? A fé. Lembra? Nós não temos mais um tutor, nós temos um pai. Somos filhos de Deus. Pois os que estão em Cristo foram batizados de Cristo e se revestiram. Não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É isso o que nós somos. Filhos de Deus, herdeiros segundo a promessa. Como nós podemos aplicar? Bom, precisamos aplicar o Evangelho em todas as áreas da nossa vida. Arrependimento e dependência em Cristo. Todas as áreas da nossa vida, a gente precisa ter uma vida de arrependimento. Sempre olhar para Cristo e não para a nossa capacidade. Espiritualmente, nós nada podemos, mas com Cristo tudo podemos. Somos salvos. Não somos salvos pelo que fazer. Nós fazemos mais porque somos salvos e olhamos para Cristo e Cristo age em nós. Não somos salvos pelo que nós fazemos. Não. Nós fazemos, mas porque fomos salvos e olhamos para Cristo e Cristo age em nós. Isso é muito importante a gente ter essa noção. Não somos salvos pelo que fazemos. Mas é importante fazer? Sim. Mas nós fazemos como? Olhando para Cristo. Cristo agindo em nós. Entender, sem sombra de dúvida, que somos filhos de Deus. Não estamos mais debaixo da lei. Estamos debaixo de uma graça que nos torna filhos. Amém, queridos? Deus te abençoe em nome de Jesus.